E nos últimos dias, o principal assunto tem sido sobre a água. A nossa equipe foi até a estação de tratamento de água da Saneago e também na estação de tratamento de esgoto. Como é feito o passo a passo do tratamento da água, desde quando ela é captada até chegar na torneira das casas. Rede Plan Notícias. Oferecimento Weblink Telecom e Dansburger. Hambúrguer artesanal de verdade é aqui. A reportagem é da Rede Plan em parceria com a página Brasilinha em Ação. A primeira estação a ser visitada é a ETA, Estação de Tratamento de Água, que fica na descida do Rio Maranhão. Nesse ponto, uma barragem retém parte da água do Rio Maranhão, uma parte dessa água vem da Lagoa Formosa e a outra de águas emendadas. Com a seca deste ano, o nível do rio baixou. Aí foi necessário perfurar poços tubulares profundos. Ao todo, foram 3 poços como este, que captam até 70 litros de água por segundo. Planaltina hoje necessita de 210 litros de água por segundo para atender a demanda. Daqui do rio, a água segue por um canal subterrâneo até a sala de bombeamento. As bombas são enormes e sempre tem a reserva para garantir o funcionamento. Depois que a água é captada lá do rio, ele vem para essa sala. Aqui é a primeira etapa do tratamento, que é a floculação e a coagulação. Para isso, a água recebe um coagulante, sulfato de alumínio, que faz com que as partículas de sujeira suspensa na água comecem a se juntar, formando flocos. Também é adicionado leite de cal tratado para controlar o pH. Na decantação, a água floculada vem para esses tanques, onde flocos de sujeira que são mais pesados que a água vão se depositar no fundo. Depois daquele processo, a água vem para cá, para esses tanques. Aqui ocorre o processo de floculação e ali na frente acontece o processo de decantação, onde é separado a água das partículas. Depois de decantada, a água passa pelo processo de filtragem, um processo físico que funciona de baixo para cima, onde a água conduzida passa por uma grossa camada de areia especial. Depois daquele processo, a água vem para cá, que é o filtro, e daqui ele segue para um outro processo, que é o que você vai ver agora. As partículas e micro-organismos que ainda restaram ficarão retidos. Depois de filtrada, a água segue para mais um processo, a de desbacterização, onde recebe cloro para garantir a eliminação de qualquer micro-organismo que ainda tenha restado. Por dia, são 40 quilos de cal tratado e 30 quilos de cloro, que é armazenado em cilindros como este, que tem 900 quilos de cloro, suficiente para 30 dias. Após receber todos os tratamentos e os produtos químicos, a água também é acompanhada periodicamente a cada 2 horas pelo laboratório da estação, que realiza análises da cor, alcalinidade, turbidez, cloro residual, pH e temperatura, para garantir a qualidade da água que é bombeada para os reservatórios, espalhados em vários locais da cidade. A água é bombeada para lá através dessas enormes bombas elétricas que trabalham em conjunto. Então, agora que você já tem na sua casa água potável boa para o consumo, você já parou para pensar no destino do esgoto aí da sua casa? Em Planaltina, Goiás, a ET, a Estação de Tratamento de Esgoto, é a responsável por tratar e devolver à natureza a água de esgoto que é produzido aí na sua casa, que segue por um tubo até a rede sob a rua. E lá, o esgoto cai em um tubo maior e se mistura com o esgoto de toda a vizinhança, desaguando em um emissário que segue até a ET. Aqui chega o esgoto na ET e passa pelo primeiro processo de tratamento preliminar, chamado de gradeamento. São 2 grades que separam os objetos maiores, como sacolas, latinhas, entre outros. Esses materiais são recolhidos e enviados ao aterro sanitário. O resto do esgoto segue para o segundo processo, chamado de desarenador, que retira a areia do líquido. Toda a areia desce para o fundo, onde também é retirada e enviada para o aterro sanitário. O esgoto segue para a calha medidora, que calcula o volume de esgoto que chega até a ET. A média é de 45 litros por segundo de esgoto que chega aqui. São milhões de litros todos os dias. Todo o processo de tratamento do esgoto é físico e biológico, não usa nenhum tipo de produto químico. Depois disso, ela é bombeada e chega até a caixa dilisora. Ela distribui o esgoto igualmente para 4 reatores anaeróbios,
O reator anaeróbio é um tanque cheio de bactérias que decompõem os sólidos que passaram pela primeira fase. Como elas vivem sem oxigênio, são bactérias anaeróbias. Essas bactérias comem parte da matéria orgânica e são responsáveis pela principal etapa de purificação do esgoto. Após sair dos reatores, a água já não tem mais tanto odor e a água já está mais limpa. Daqui, o esgoto segue para mais 2 processos, as últimas, chamadas de facultativa e de maturação, que são esses imensos lagos por onde o esgoto passa lentamente até desaguar no rio. Aqui, a água recebe raios ultravioletas no lago mais raso. O percurso da água é demorado, já que ela segue de uma ponta a outra e retorna, e segue para um outro lago, onde o processo se repete. A água com tonalidade verde é apenas a presença de microalgas dentro destes lagos. No último processo, a água já não tem mais nenhum cheiro e o seu tratamento é na média de 85% de eficiência, bem acima do exigido, de 60%, ou seja, o esgoto final está em excelentes índices de tratamento e é devolvido à natureza. Nessa garrafa PET, uma amostra de como é a água que é lançada no rio após o tratamento. Uma coleta é feita uma vez ao mês para análises e a estação está acima de 60% de eficiência. No mês de setembro, por exemplo, chegou ao melhor índice do ano até agora, 93% de eficiência. Isso mostra que a estação de esgoto, que antes não funcionava muito bem, agora está funcionando e muito bem. Vamos esclarecer algumas coisas. A água da estação de esgoto é jogada no rio e volta para nossa casa? Não. A Saneago capta água a quase 7 quilômetros dali, e detalhe, no sentido inverso, ou seja, a água que sai da estação de tratamento de esgoto é lançada bem depois de onde a água é captada em nosso consumo. E use a água com consciência e não jogue lixo no sistema de esgoto. A natureza agradece e o nosso bolso também. Para essas e outras reportagens no nosso canal no YouTube. Outras notícias no nosso portal na internet. Até mais. Rede Plan Notícias. Oferecimento Weblink Telecom. Internet com super velocidade da fibra ótica. E Dansburger, hambúrguer artesanal de verdade é aqui.